Shalom, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 23 do Evangelho de Jesus segundo Lucas. E eu quero orar antes de começar a falar sobre o capítulo, amém? Então vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigada por essa oportunidade, Pai, de ler a Tua palavra, de ler as Escrituras, de aprender, Senhor, um pouco mais sobre quem é Jesus, sobre como ser parecido com Ele, sobre fazer o que agrada ao Senhor. E eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade. Pai, planta em nós essa palavra, planta em nós, Senhor, para que nós consigamos vivê-la, Senhor, para que a gente consiga anunciá-la, Senhor, para que a gente consiga testemunhar Jesus através da nossa vida. Pai, que nós sejamos a diferença nesse mundo tão difícil, Pai, que está. Eu oro e te agradeço e te peço, Senhor, permaneça conosco, nos ajuda nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, eu me chamo Sara, eu faço parte da Tropa de Elite de Jesus. Do braço de ensino de estudo, nós temos um grupo de leitura e meditação da Bíblia no WhatsApp, ele se chama Techuvá. E nesse grupo nós postamos vídeos como esse aqui, nós temos reflexões, nós temos muitas coisas daquilo que nós estamos lendo, daquilo que nós estamos do capítulo que nós estamos lendo, né, e meditando e buscando mais de Jesus através dele. Então esse grupo ele tem sido extraordinário para mim, ele tem feito eu perseverar na leitura, eu buscar mais do Senhor através das Escrituras. E ele não tem deixado eu desistir. Então, que o Senhor toque no seu coração, né? Que você tenha também esse desejo de participar do grupo. Manda mensagem no direct, que vai ser um prazer te colocar junto conosco. Amém? Então, meus amores, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o julgamento de Jesus diante de Pilatos. Eu estou lendo aqui essa minha Bíblia, ela está na versão NVT, é a nova versão transformadora. E eu quero começar lendo com vocês o versículo 2. Ele fala assim: começaram a apresentar o caso. Este homem corrompe o nosso povo, dizendo que não se deve pagar impostos ao governo romano e afirmando ser ele próprio o Cristo Rei. Então, olha só. Aqui tem uma verdade e uma mentira, né? Então, quando a gente fala sobre uma meia-verdade, ou nós distorcemos a verdade, ou então a gente omite, ou fala só uma parte da verdade, também é uma mentira. Eu lembrei do versículo Mateus 22, 21, que ele fala assim, ó. Deixa eu ver. Quando o Senhor foi questionado a respeito do imposto, se devia ou não pagar o imposto, ele falou assim no versículo 21. Então, deem a César o que pertence a César e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Ele não disse que não era para pagar o imposto, né? Ele disse sim que era para pagar. Então, que a gente preste atenção nas meias verdades que nós falamos, ou as meias verdades que a gente escuta e toma como verdade absoluta. Amém? Então, que a gente tenha esse discernimento, né, para saber, porque a mentira a gente conhece bem quem é o pai dela. Então, que a gente não abra essa porta para ela entrar na nossa vida, para que muitas outras coisas entrem com essa brecha aberta, né? Então, vamos lá. No versículo 5, ele fala assim, ó. Mas eles insistiam. Ele provoca revoltas em toda a Judeia e com seus ensinamentos, começando pela Galileia e agora aqui em Jerusalém. Jesus fala a verdade, porque ele próprio é a verdade, né?
E isso muitas vezes causa revolta e em quem quer continuar praticando aquilo que sempre praticou, aquilo que acha que deve praticar, aquilo que acha que não precisa mudar, ou então que sabe que precisa, mas não quer mudar. O Senhor Jesus, ele faz isso, ele expõe aquilo que as trevas que habitam em nós, ele expõe. E muitas vezes a gente se revolta com isso, a gente não quer. Mas que assim, como nós estamos aprendendo agora, né, como esse povo ali se rebelou e mandou Jesus para a cruz, que a gente entenda que quando ele expõe algo para nós, em nós, que ele está expondo para que a gente transforme e que a gente aceite essa transformação. Amém? Em nome de Jesus, né? E depois lá no versículo 8 ele vai falar assim, ó. Herodes se animou com a oportunidade de ver Jesus, pois tinha ouvido falar a seu respeito e esperava havia tempo vê-lo realizar algum milagre. Então, quantas pessoas elas estão interessadas em conhecer Jesus, em ver Jesus, em ver os milagres e as maravilhas que ele faz, né? Não é errado. Milagres e maravilhas não é errado, é um dom do Espírito Santo, inclusive. E até é uma forma de apresentar Jesus para as pessoas. Mas ele não deve ser a única forma. Ele não pode, né? E ele nem deve ser essa única forma. Jesus, ele se apresenta de várias formas para nós. Ele nos chama, ele usou a sarça para Moisés. Ele usa muitas coisas para nos chamar. Mas a gente não pode permanecer somente nesse início. A gente precisa se aprofundar, a gente precisa de mais, né? A gente precisa ter mais, se aprofundar em conhecimento dele, se aprofundar em relacionamento com ele, se aprofundar em Jesus. Amém? Então, que aquela sarça que ardeu lá em chamas, que nos chamou, que a gente não fique somente nisso. Que a gente cresça, que a gente amadureça. O Senhor fala sobre isso nas Escrituras. Que a gente deixe de ser criança, espiritualmente falando, e que a gente realmente amadureça. Que a gente se permita ser transformado através das Escrituras, através da vida de Jesus, né? Amém? Então agora eu quero ler com vocês o versículo 14, ele fala assim, ó. E anunciou seu veredicto. Vocês me trouxeram este homem acusando-o de liderar uma revolta. Eu o interroguei minuciosamente a esse respeito, na presença de vocês, e vejo que não há nada que o condene. Herodes chegou à mesma conclusão e o enviou de volta a nós. Nada do que ele fez merece a pena de morte. Meu Deus, né? Olha só. Em Lucas 9, 22, ele vai falar assim, ó. 9, 22. Ele vai falar assim. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Então era necessário. Tudo isso era necessário, né? Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. O versículo 22 ele fala assim. Pela terceira vez ele perguntou, por quê? Que crime ele cometeu? Não encontrei motivo para condená-lo à morte. Portanto, ordenarei que seja açoitado e o soltarei. Herodes, né? Herodes não, aqui foi o Pilatos falando. No versículo 23 ele falava assim. A multidão gritava cada vez mais alto, exigindo que Jesus fosse crucificado. E seu clamor prevaleceu. Pai, que em nome de Jesus, os nossos clamores, Senhor, sejam de vida, sejam para gerar vida em nós e em todos à nossa volta, na nossa nação, Senhor, nos confins da terra. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Amém.
No 34, ele vai falar assim. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E realmente, né? Isso tudo era necessário que acontecesse para que Jesus fosse crucificado, né? Para que ele passasse pela morte, para que ele ressuscitasse, né? Para que ele nos concedesse a salvação através da vida dele. Isso tudo era necessário, mas em nenhum momento ele foi mais fácil para ele. E em nenhum momento ele reclamou, ele murmurou, em nenhum momento ele fez menção de que ele não devia estar ali, ou ele não, em nenhum momento ele não abriu a boca. Como Isaías diz, né? Ele foi calado. Então, e quando ele disse, ele fala: perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Eles estavam matando ao Senhor, fazendo todo tipo de atrocidade, de maldade com ele. E ele fala: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso fala tanto comigo e deve falar tanto conosco, porque quantas vezes a gente quer usar a nossa justiça própria. A gente se ofende e não quer perdoar. A gente acha que as pessoas ao nosso redor, ou que o fulano ou o ciclano é pior do que nós. Então por isso ele não merece o meu perdão. Quem sou eu para merecer o perdão do Senhor? Quem somos nós para merecer o perdão do Senhor, que é perfeito? Muito forte, né? Vamos lá. No 35. E lá daí ele já está falando sobre os ladrões que foram crucificados com ele. Um deles fala assim: salvou os outros, salve a si mesmo. Se é o Cristo, o escolhido de Deus. E quantas pessoas continuam fazendo isso com o Senhor Jesus? Continuam falando: salve a si mesmo. Continuam falando: cadê o teu Deus? Continuam falando, repetindo as mesmas coisas, né? E no 38 ele fala assim: uma tabuleta presa acima dele dizia: este é o rei dos judeus. Profetizando e declarando a verdade sobre Jesus, né? Em outro evangelho, agora não lembro, acho que é João, fala que os líderes pediram para que Pilatos tirasse aquela tabuleta, né, que estava escrita que aqui está o rei dos judeus, né? Mas ele fala: o que está feito, está feito. E realmente, o que está feito, está feito. Amém? E daí, falando sobre o segundo criminoso, ele fala assim, no 40, mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus respondeu: eu lhes asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Então olha só, esse homem ele se arrependeu. Ele entendeu que o que ele fez merecia estar ali. E ele reconheceu o Senhor Jesus e pediu misericórdia ao Senhor para que ele, quando viesse o reino, o Senhor Jesus se lembrasse dele. E o Senhor Jesus respondeu que hoje mesmo ele estaria com ele, né, no reino, no paraíso. No reino não, no paraíso. Então, como isso fala conosco sobre arrependimento, né? Como é necessário a gente entender sobre arrependimento, como é necessário a gente entender, como é necessário a gente se arrepender dos nossos maus caminhos, daquilo que ofende, daquilo que entristece, daquilo que entristece o nosso Senhor. Então, que a gente entenda sobre arrependimento, que a gente se arrependa, que a gente reconheça quem somos. Amém? Meu Deus, é muito forte.
E no versículo 44, já era cerca de meio-dia e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. E então, que extraordinário, né? A cortina do santuário, ela se rasgou para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Ele passou por tudo isso para nos trazer novamente a presença do Pai. E tem tantas minúcias aqui nesse capítulo. Tem tantas, se a gente for estudar a fundo, há tanta mensagem aqui e que eu te oriento, né? Eu te aconselho a ler, a entender, a buscar mais do Senhor através desses capítulos, através de tudo que o Senhor Jesus fala, de tudo que o Senhor Jesus viveu, porque há muito conhecimento, há muita coisa que nós precisamos ser transformados através das Escrituras. Amém? Que o Senhor Jesus, ele tenha esse acesso ao nosso coração. Amém? Então, depois lá no sepultamento de Jesus, no versículo 52, ele vai falar assim: José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou num lençol de linho e o colocou num túmulo novo, escavado na rocha, onde se cumpriu uma profecia, né, de Isaías a respeito do Messias, que está lá em Isaías 53, 9, que fala que ele seria sepultado entre os ricos. Muitas profecias, né, aqui estão sendo realizadas. E todo o Antigo Testamento, ele fala sobre Jesus, ele aponta para Jesus. O Novo Testamento é a realização do que ele fez. Então, que a gente leia as Escrituras com esses olhos, né? De sim, que é porque a gente encontra o Senhor Jesus em toda ela. Amém? Então, meus amores, esses foram os meus comentários sobre esse capítulo 23. Espero que eu tenha ajudado vocês nessa leitura. Lucas tem sido realmente extraordinário para mim. Eu espero que para vocês também. E que a gente se deixe ser transformado pelo aquilo que o Senhor fez, faz e quer que a gente faça também. Amém? Um beijo e até o próximo. Tchau!